Fala pessoal, e aí, bom demais? Gente, nos vídeos anteriores nós aprendemos a definição de função de segundo grau e qual era a cara da função, né? Ou seja, como era o seu gráfico. Dando sequência, nós vamos falar sobre zeros da função, beleza? Mas antes de entrar em zeros da função propriamente dito, eu gostaria só de relembrar aqui uma notação matemática que eu acredito que é muito importante e não pode ficar, vamos dizer assim, pessoal com dúvida nessa questão, beleza? Então, cria uma função hipotética aqui, né? Então tem uma função f de x é igual a x2 mais 3. Aí se por acaso o enunciado pede, né, por qualquer motivo que seja, o f de 2, né? Então o que significa o f de 2? Isso significa que nós devemos calcular o valor de f quando o x for igual a 2, beleza? Ou seja, a gente vai substituir o 2, né, dentro da função, ou dentro da regra da função. Né? Então, basicamente, a gente vai fazer aqui 2 elevado ao quadrado mais 3, né, como está mostrado aqui, dando um resultado de 7, beleza? Então, o f de 2 é igual a 7, beleza, pessoal? É só essa detalhezinho assim que, vamos falar assim, o óbvio também tem que ser dito, né, pessoal? Vamos ser sinceros, né? Então, agora sim, né, pessoal, entrando no tópico da aula de hoje, né? Então, são chamados zero da função os números reais tais que, quando substituídos na fórmula, fazem o y ser igual a zero. Que é isso, pessoal? Que é isso? Calma, pessoal. O negócio é o seguinte, existem dois números reais, tá? O x' e o x duas linhas, que quando substituídos na função, né, igual eu mostrei ali agora no exemplo, que era o 2, né, quando ele é substituído na função, dava o 7. E aqui, o mesmo jeito, quando a gente substitui o x' dentro da função, o y vai ser igual a zero. É só isso, pessoal. Esses são os zeros da função. Por que esses números são tão importantes, pessoal? Esses números são importantes, pois eles nos dizem, exatamente quais pontos a parábola corta o eixo x. E isso facilita demais na hora que a gente vai esboçar o gráfico, viu, pessoal? Vocês vão entender um pouquinho mais à frente. Tá, professor, e como é que faz para determinar esses números x' e x duas linhas, né? Esses tais números reais aí? Então, pessoal, é só substituir na famosa fórmula de Bhaskara, tá bom? Ela é a responsável, vamos dizer assim, para determinar quais os valores de x' e x duas linhas. E aí, né, só lembrando aqui que a fórmula genérica da função é igual a x2 mais bx mais c. A gente substitui aqui na primeira fórmula, que é o delta, é igual a b ao quadrado, b é esse coeficiente que multiplica o x, então b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Beleza? Aí, achou o delta, vai para essa segunda fórmula aqui, que já é a do x' e do x duas linhas. Aí como é que vamos resolver ela? Também é bem simples, é só substituir menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido isso por 2a. Tranquilo, né? Aí, aqui um detalhe, né, é que vocês podem, né, encontrar a fórmula de Bhaskara da seguinte maneira ainda, né? O x' é um menos b mais, aí, em vez de o pessoal aqui colocar a raiz, eles colocaram o outro lado da fórmula, né, vamos dizer assim, né, o b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. E aqui, a única diferença é o sinal, né, antes da raiz. Aqui era positivo e aqui é negativo. E isso aí vai gerar um x' e o outro o x duas linhas. Tranquilo, né? Um detalhe também muito importante, pessoal, é que a quantidade de x' e x duas linhas, né, ou seja, a quantidade de zeros da função, depende do delta, tá? Então, se o delta é maior que zero, há duas raízes reais e distintas, ou seja, x' é diferente de x duas linhas. Agora, se o delta é igual a zero, nós também temos duas raízes reais, só que agora elas são iguais, ou seja, x' é igual a x duas linhas.
E se o delta é menor que zero, nós não temos raízes reais. Beleza? Agora, nós vamos resolver alguns exemplos para entender melhor essa questão do delta, né? Essa relação do delta com os zeros da função. Beleza?